Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Bruno do Rosa e é o seguinte, ó, o que vocês vão assistir agora é um corte exclusivo do nosso podcast Rosa Verso. Para você assistir o episódio na íntegra, bem como os outros episódios, basta você clicar no link aqui da bio e ser direcionado para o nosso canal oficial, que é feito pro podcast Rosa Verso. Lá você vai poder encontrar este e tantos outros episódios. Não deixe de se inscrever no canal Rosa Verso, ativar as notificações, curtir e compartilhar este e outros tantos vídeos com a sua galera. Valeu, a gente se vê no Rosa Verso. Abraço. Tiagão, você teve essa experiência, então, incrível. E isso te abriu portas, logicamente, né? Como você disse. Sim. E aí você enveredou para o meio católico. Foi ali que era onde eu fazia parte, né? Tava enraizado ali. Você chegou a lançar coisas de música católica? Aí que é o ponto, não saiu nada. Ah, tá. Né? E aí, foi quando a gente se conheceu. Foi quando a gente se conheceu, a gente tava junto ali na mesma realidade e tudo mais. E aí, só que, cara, aí, enfim, são N coisas, né? Talvez uma má administração, eu também era imaturo, não tinha autonomia de comandar o meu trabalho, de reger ele, falar, cara, estou pensando em fazer isso e fazer, bancar o que eu queria fazer. Não tinha esse pensamento, saber para onde ir, enfim, o que fazer. Então, meio que mornou, né, as coisas. Né? Ficou meio que ali em banho-maria. Eu cheguei a fazer show, viajei, fiz participação com outros cantores, fiz evento, gravei backing vocal para uma galera, para gravadora também, cheguei a gravar backs, enfim, coisas que até hoje ainda ECAD está trabalhando. Ali no programa você entrou como Thiago, você não usava o nome Mandume. Não, era Thiago Costa. Thiago Costa. Que era um outro momento, e como no programa lá também foi, como Thiago Costa, então aquilo engajava muito, né? E aí você vai amadurecendo em relação a isso também, né? Comunicação e tudo mais. Sim, o processo que... Isso, é aquilo que a gente falava lá no começo, né? Esse processo de entendendo, enfim. Mas é isso, cara, e não chegou a rolar, assim, né? Um projeto mesmo, como o Thiago Costa. E aí, depois de um período de vivência grande no meio e tal, você passou por uma transformação, né? Se é que pode se dizer assim, né? Uma mudança assim de foco, de rumo mesmo, que é natural, que é aquilo que você diz das fases, dos momentos da vida. E hoje você não está mais no segmento católico, mas você está num segmento de música pop no Brasil, certo? Eu tô fazendo música, principalmente, e aí que tá, né? Aí dentro desse processo, eu também vou me entendendo como homem que está amadurecendo, né? Que acho que primeiro a gente, né? Que só estamos em homens aqui, e acho que todo mundo concorda que assim a gente demora um pouco para se ligar sobre maturidade e tudo mais, e aí responsabilidades e tudo. Então, primeiro a chave que vai mudando é um pouco isso, né? Você vai entendendo que agora, peraí, você ajuda em casa de uma maneira diferente. As pessoas contam agora com você. Então, essas chaves vão mudando dentro da gente. E dentro disso, eu vou também amadurecendo com opiniões, com aprendizagem, com coisas que eu consumo. Vai mudando, né? Acho que, cara, a pessoa não mudar em algum momento da vida, e eu nem estou dizendo para mal ou bom, porque talvez seja relativo dentro do que a pessoa vive, mas dentro do que eu estava vivendo, eu fui entendendo várias coisas e fui também me reconhecendo como homem negro, sabe? Num país tipo como o Brasil, que hoje a gente vê o que a gente vê, e acho que, né, as pessoas já entendem quando a gente diz isso hoje. Então, infelizmente. E aí eu vou me entendendo como essa pessoa, e aí vou virando essa chave, vou buscando mais sobre isso, vou entendendo mais sobre isso, e vou me reconstruindo, sabe? Você sentiu que você tinha uma responsabilidade com relação a isso, vamos dizer assim, de repercutir isso, artisticamente também, ou... Acho que primeiro de me encontrar. Identidade. Porque por mais que a gente... É óbvio, pô, Thiago, mas se encontrar você parece estranho, né? Você não olhava no espelho, você não sabia quem você era. Eu ia fazer essa pergunta, porque assim, ele usa essa frase interessante, eu adquiri uma consciência, né, como homem negro. Porque é isso, né? Porque o homem branco, ele não precisa, e quando eu digo homem no geral, ele não precisa pensar
que ele é uma pessoa branca, né? Porque, falando de maioria, as coisas não chegam para ele, não atingem ele, como atinge uma pessoa... Você fala do racismo estrutural. É interessante Isso. quando você fala maioria, só para pontuar, para quem não está entendendo, mas é representativa, né? Sempre que você fala Sim, maioria, é representativa. exatamente. Não numérica. Só para entender, porque às vezes as pessoas fazem essa confusão. Exatamente. Então, assim, ele não precisa pensar. E aí, nesse processo, eu começo a fazer memória de tudo que eu passei. Eu lembro que uma vez eu até contei isso recente para uma pessoa. Mas esse só é no mesmo assunto, Não, só para dar um pode gancho. falar. Quando você, como você disse, comecei a me Fazer entender memória. como um homem negro e tal, sim. numa determinada idade, isso é por causa de uma coisa que aconteceu, uma situação de racismo que você passou e fala, pô, por que virou a chave? Ou não foi necessariamente um fato? Foi uma circunstância mesmo da maturidade. Chegou ali... Eu acho que, na verdade, assim... Sei lá, você foi procurar trampo e começou a ver as dificuldades que é... Não, então, porque isso... Aí que tá. Isso sempre estava acontecendo. O tempo todo, desde que eu sou criança. Você dava conta. E literalmente quando eu era criança. Você não dá conta. Eu fui uma vez parado pela polícia aos 10 anos, 9 anos de idade, com a minha mãe de mão dada comigo. E a polícia parou a gente, e aí minha mãe falou, é meu filho. A polícia falou, senhora, a gente está fazendo nosso trabalho. E me revistou na frente de todo mundo, no meio do centro. Né? E aí, quando eu vou crescendo, isso continua acontecendo. Aí, Mas você não se dava conta do porquê naquela idade que você era novo? Eu Ou sabia o que é racismo, né? Mas é daquele jeito que a gente aprende na escola. Né? Então, tipo, não tinha essa consciência. E aí, quando eu falo de consciência, é isso também. É se politizar sobre quem eu sou. Né? Entender. E nesse ponto, eu lembro que uma vez que eu estava dizendo que eu estava com um amigo meu, e ele era um amigo branco. E aí eu lembro que a gente estava descendo para a casa dele. Sempre que a gente saía do colégio, a gente descia para a casa dele, ele pegava R$1 com o pai dele, aí o pai dele também dava para mim R$1, me adotava, né? Tipo, e aí a gente ia para outra escolinha que a gente passava o resto da tarde lá, que era um centro educacional, onde, inclusive, eu aprendi muitas coisas lá. E aí eu lembro que a polícia parou a gente. E aí eu vejo a polícia me revistar, mexendo na minha mochila, tudo mais. E quando eu olho para o lado, meu amigo tá parado, ele conversando com meu amigo normal. Aí, beleza. Acabou, tudo mais, liberou. Aí depois meu amigo estava bravo e tudo mais. E eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, não, cara, o policial parou a gente e veio perguntar se você estava me incomodando. E aí eu falei que você era meu amigo. Né? Ou seja, a polícia parou a gente e me revistou e tudo mais e perguntou para o meu amigo branco se eu estava incomodando ele. Né? Aí depois você vê relacionamentos terminarem por conta de pai e mãe que não aceita porque eu era negro. Tudo isso eu estou falando de coisas que eu vivi. São coisas que vão vivendo, uma hora dá uma chave e você fala, pô, eu preciso... Só que até então, por conta da bolha, né, que eu falo que a gente é blindado disso, e a gente vai deixando tudo isso também... tudo bem, eu não vou ser igual e tudo mais, e você vai meio que agindo dessa forma e vai levando a banho-maria as coisas. E aí você meio que também não desenvolve isso em você. Você vai achando que o mundo é assim, mas eu não preciso ser e tudo mais. E de fato, eu não preciso ser. Mas eu preciso, pelo menos, entender os porquês. E aí é quando você começa a virar essa chave, entende? Entendi. Agora então, a chave ela vem virando dentro dos processos rotineiros, até dentro da igreja. Quantas vezes, corta esse cabelo. Lógico que eu não tinha trança, mas o cabelo ficava ali num blackzinho e tudo mais. E aí você não se dá conta daquilo. Só que quando você vai entendendo sobre estrutura... Você vai entendendo sobre políticas, você vai entendendo o contexto de como a gente chegou aqui, de como os meus antepassados chegaram aqui, né? E aí você vai religando todas essas linhas do tempo, você vai começando a dar sentido para a sua existência também, né? E aí, dando sentido para a minha existência, eu também começo a querer me movimentar, aí sim, para poder fazer alguma coisa para os meus, que aí é isso. Então, primeiro eu começo esse processo de me entender, de me encontrar. Aí, quando eu vou trazendo informação, minha irmã já sabia mais coisa, era mais velha, então ela já estava muito mais engajada que eu. Ela vai me trazendo mais informações né? E tudo mais. E aí eu vou lendo coisas, e estou ainda lendo coisas, estou ainda aprendendo coisas. E aí, dentro desse meio, eu começo também, automaticamente, quem está perto de você. Eu lembro que o Bruno, a gente sempre bateu muito papo, assim, até antes disso, né, Bruno? A gente sempre conversou de coisas bem fora, assim, do ambiente religioso. A gente sempre batia papo sobre sociedade e tudo mais. Então, acho que isso,
até fez a gente se encontrar de novo, assim. É verdade. Por saber já das ideias assim que a gente sempre compartilhou. Enfim, então esse senso crítico eu sempre tive, né, de olhar as coisas, as situações e de certa forma tá um pouquinho com a pulga atrás da orelha. Mas E aí você reconhecendo, entendendo isso, você fala assim, não, cara, eu quero ser parte fazer minha parte na mudança disso, na transformação disso, dar minha contribuição. Vamos dizer assim. É isso que você sentiu esse chamado assim de falar assim, eu quero contribuir para minimizar isso, para você quer participar de algo que não começou hoje, né? Sim. Que aí muito antes dos direitos civis, né? Lá em Zumbi e vem lá atrás, você vai voltando na linha do tempo, você quer ser continuidade disso, né? E aí você começa eu lembro que hoje eu mudei um pouco também, que é isso, né? A gente vai ali aprendendo as coisas, você tá quente, né? Você tá fervoroso. E depois você vai entendendo melhor os modus operandi, né, das coisas. E aí eu lembro que o Emicida tem uma frase na música que ele fala assim, eu não tenho nem água na geladeira e tô querendo salvar o mundo. Tá ligado? Então, assim, não que você não possa fazer algo, mas talvez para um mundo mais perto de você, sabe? E aí eu tenho tido muito essa consciência hoje, assim, de escrever alguns projetos, de pensar em coisas que ainda talvez estão ainda no papel, mas que em um momento determinado vai sair do papel. A gente está indo atrás de editais, de N coisas aí para conseguir tirar do papel essas ideias e conseguir ajudar de alguma maneira as comunidades e, enfim, olhar também as coisas em volta acontecendo e, né, agora recente vocês me deram uma mega ajuda com uma situação de uma galera de ocupação também. Então, assim, são coisas pequenas ali perto que eu posso fazer pelos meus ou pelas pessoas que estão perto de mim, que devagarinho você vai semeando, né? Eu acho que é isso, acho que é esse trabalho de semear mesmo, sabe? E aí, aos poucos, hoje eu tenho uma rede social que tem 10 mil pessoas, hoje em dia não é muita coisa, né, para as pessoas, falando de números, né? Talvez não seja, mas assim, e é óbvio que nem alcança Mas as 10 mil pessoas enche o estado da ferroviária. Dá pra encher um estádio mas é de que futebol. a rede social não deixa você alcançar essas 10 mil, né? É verdade. verdade. Então, é bem Pobres. abaixo, nem o terço disso você alcança.